Olá, povo abençoado, bom dia. Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória e nos concede mais essa manhã de oportunidade ímpar para podermos meditar um pouquinho na palavra de Deus, né? Eu tenho uma palavra para compartilhar com você nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus ele falará com você a partir desse momento. O ser humano, ele é um ser sociável, né? Mas infelizmente, encontramos pessoas que aderem por viver uma vida antissocial, e isso não é nada bom. E como o ser humano ele é um ser sociável, em algum momento da sua vida ele vai abrir algum tipo de parêntese para poder receber uma opinião, um aconselhamento acerca de algo que ele tem para resolver, de uma situação que ele está passando. Porém, uma opinião alheia, ela sempre será uma opinião alheia e não propriamente daquela pessoa que está recebendo. E os resultados não virão para aquela pessoa que está dando um aconselhamento ou uma opinião, mas para aquele que está recebendo aquela opinião e aquele aconselhamento para fazer determinadas coisas. Então existe um grande risco, um cuidado muito grande nós temos que ter quando recebermos uma opinião ou um conselho, porque esse conselho ele pode ser bom ou não, pode fazer com que você venha navegar por mares revoltos por conta de uma opinião acatada e um conselho que não foi direcionado por Deus. Quer ver? A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 13, no versículo 13, que aquele que rejeita o bom conselho, ele acabará mal. Porém, aquele que segue o bom conselho, os ensinamentos, um bom conselho da palavra de Deus, ele receberá o resultado daquilo e vai ser para ele como uma fonte de vida para fazê-lo livrar ele das armadilhas da morte, né? Então, aquele que rejeita o bom conselho da palavra, ele acabará mal. Mas o que acata a palavra, ele terá recompensa. É para ele como uma fonte de vida, para fazer livrar ele das armadilhas da morte. Então, o bom conselho vem de Deus. Então, eu entendo que não são todas as pessoas que estão balizadas para poder dar uma opinião, para poder dar um aconselhamento. Porque a Bíblia diz que você conhece uma árvore, se ela é boa ou não, pelos frutos. Então, os frutos é o resultado daquela espécie. Se o fruto for bom, a árvore é boa. Se o fruto for mau, a árvore é má. Assim é na vida do ser humano. E às vezes uma pessoa vai dar uma opinião e um aconselhamento, mas se você for olhar o cenário da existência dessa pessoa que está dando a opinião e o conselho, não é muito bom. Então você tem que tomar muito cuidado. E tem pessoas que, infelizmente, elas não têm opinião própria, direção própria. Elas dependem de uma opinião. Quer uma opinião que não vai errar? Receba a palavra de Deus. Em que quesito, pastor? Em todos os sentidos da tua vida, porque a palavra fala em todas as áreas. Então não tem situação que Deus ele não te aconselhe pela palavra. Pergunta para um líder que tem vida com Deus, não é só conhecimento, que tem resultado. Olha, pastor, o que é para fazer nesse sentido aqui? O pastor vai te dar, vai fechar assim o quadro ali, diagnóstico, e vai falar, olha, faz assim, a palavra diz assim. Aí você vai escolher se você fica com o teu particular ou com o que a palavra de Deus diz. Porque, repito, Provérbios 13:13, aquele que rejeita o bom conselho, ele acabará mal. Mas o que segue o bom conselho das sábias palavras, da palavra de Deus, ele terá resultado. E ele vai receber na vida dele como uma fonte de vida para poder livrar ele das armadilhas da morte. Aí eu te pergunto, aonde tu tem chegado, onde você está? Será que não foi por conta de uma opinião alheia que nem tua foi? E repito, aquele que dá a opinião e o conselho, ele não vai arcar com as consequências daquela opinião e daquele conselho. Quem vai arcar, pastor? Quem recebeu o conselho e a opinião. Então, um aconselhamento é uma linha de raciocínio, é uma opinião, é uma direção que não é propriamente de quem está recebendo. Então, a opinião particular é sua, não é de outra pessoa.
Se uma pessoa falar algo para você e você acatar como opinião de que aquilo está certo e não estiver pautado pela palavra de Deus, você vai sofrer os resultados. E quem vai sofrer é você, não é aquela pessoa que deu opinião. Por isso é fácil dar opinião errada, né? Em um aconselhamento, porque não é a pessoa que vai arcar com as consequências. Então toma muito cuidado. Então analisa quem é que está te falando alguma coisa. Olha, faz assim. Não, isso não está certo. Mas quem é essa pessoa para falar para você que não está certo? Olha a vida dela. Olha o posicionamento dela. Ah, mas ela tem conhecimento. Pode ter muito conhecimento, mas não ter vida com Deus. Sabia disso? Só pode ter muito conhecimento, mas a vida dela negar o conhecimento que ela tem. Então, muito conhecimento não é evidência de vida com Deus, não. Agora, a vida, o fruto não nega. O fruto não nega. E a Bíblia diz o quê? Que a fé sem as obras, aí, tá vendo? É morte. Então, escaneia direito, toma cuidado para não ser uma pessoa direcionada por opinião alheia. Aconselhamento de pessoas que não têm nenhum comprometimento com Deus, não ora, não jejuma, não consagra, não lê Bíblia, não tem resultado, não tem... Como é que uma pessoa que não tem um casamento sólido vai dar uma opinião para outra pessoa? Já está escrito o que vai acontecer, né? Entendeu? Então não fique no conforto de receber uma opinião, um aconselhamento alheio, para não ter o trabalho de buscar na palavra o que Deus quer para você naquele quesito. A pessoa, quando ela quer facilidade, ela não pode exigir muito. É como pessoas que gostam de comer comida fast food, né? Ah, mas tá assim, não. Você que está com pressa, então você tem que comer o que você está apressado ali para comer. Se você tiver paciência, você vai ter um trabalho a mais para preparar, para escolher o produto, para ver o tempero que você vai colocar, entendeu? Mas pessoas que é imediatista, que é fast food, é o seguinte, não analisa de onde está vindo a fonte, come qualquer coisa, daqui a pouco está doente, está intoxicado. Se ficar doente, ainda dá para reverter o quadro, né? O ruim é se morrer, ou na fé ou na vida mesmo. Porque se você acatar um conselho errado de alguém, de uma fonte que não é boa, você pode até morrer. Fisicamente, pastor? Fisicamente. Se você for direcionado por uma opinião de pessoas mal intencionadas, dá uma opinião com duplo sentido, com palavras capciosas, tipo assim, se ele pegar, aí você pode até morrer mesmo, de verdade. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com os conselhos. Eu vou repetir para você gravar na tua mente, para você não esquecer. Quem rejeita o bom conselho da palavra, ele vai acabar mal. Mas quem recebe o bom conselho da palavra, ele recebe o galardão como resultado. E é para ele como uma fonte de vida que vai fazer com que ele se desvencilhe, se livre das armadilhas da morte. Vai ainda, depois dessa palavra, ficar recebendo opinião e conselho de quem não tem base de Deus na vida? Ou de quem quer que seja? Para finalizar, você pode ouvir 3 tipos de conselho. 3 tipos. O teu eu, ou alheio de pessoas ou de Satanás. 3. Soprando a opinião. O teu eu, aquilo que enche o teu ego, a tua opinião, diante de Deus, cai por terra. Diante do inimigo, cai por terra também. Só Deus é que prevalece para poder dar uma opinião concisa, robusta e sólida, que se sustenta. Só vindo de Deus. Porque a tua opinião diante de Deus, ela não é nada. A de Satanás também, diante de Deus, cai por terra. Quem prevalece é a opinião de Deus, a fala de Deus, o conselho de Deus. Então, pega essa palavra para você nessa manhã. E ó, Senhor, me dá direção. Que eu não fique abrindo parênteses. O que você acha? O que eu faria? O que você faria? A opinião não é sua nunca. Se você ficar vivendo direcionado por pessoas, por opinião alheia, por conselhos alheios. Quer um conselho bom?
Abre a palavra de Deus de manhã e vai ler a Bíblia. Ah, pastor, eu não gosto de ler a Bíblia. Não gosta, então vive sem direção, sem conselho, sem opinião particular. Deus te abençoe, tá bom? Espero que você tenha entendido a palavra. Quero orar por cada um de nós, Pai. Te louvo, te exalto, te enalteço, Espírito em verdade, Senhor. Me livra dos maus conselhos, das opiniões toda desencontrada que não tem nada a ver contigo. Guarda o meu irmão, guarda a minha irmã. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Peça um conselho para aquele que é conselheiro, Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, que é Deus. Deus te abençoe.